Boa noite, minhas amigas, meus amigos, boa noite para todos. Uma excelente quinta-feira para todos. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma live que já se tornou aqui um ponto de encontro de corações, amigos que estão interessados em espiritualidade, religiosidade, enfim, que estão interessados em qualidade de vida espiritual, né? Em trazer paz, confiança em Deus, ampliar a sua visão para enfrentar os desafios da vida, né? E hoje, estou vendo aqui o pessoal de Chicago, Paraná, Santa Luzia, Minas Gerais, que coisa linda, hein? Atlanta, Jaqueline Garcia de Atlanta, Maurílio Mota de Foz do Iguaçu, Márcia Alves, Cecília Alencar, Lúcia Cucati, olha que coisa linda, hein? Pessoal do Rio de Janeiro, Vitória da Conquista na Bahia, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Caxias, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, né? Que lindo, Jundiaí, Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, um público maravilhoso. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu queria iniciar de uma forma diferente com uma prece para que o lar de cada um de nós seja abençoado, seja amparado por Deus, para que os nossos familiares possam receber essas bênçãos da espiritualidade superior. E eu recebi uma oração muito linda, muito tocante, e que é uma oração católica, mas ela é tão sensível, tão bonita, uma oração tão profunda que me inspirou. Eu falei, eu vou fazer essa oração hoje para começar a nossa live sobre o livro Nosso Lar e acalmar os corações, sintonizar todos os corações que estão aqui acompanhando essa live ao vivo, tá bom? E também uma homenagem a todos os católicos aí que acompanham a nossa live, um beijo no coração de todos, né? Dos evangélicos também, de outros, né? Budistas, judeus, muçulmanos, que estão acompanhando aí a nossa live. Então a prece é assim, vamos lá, para iniciar. Senhor, no silêncio deste dia que silencia, no silêncio deste dia que se finda, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Hoje quero ver o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo os vês. Quero ver somente o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda a maldade. Que só de bênçãos enchas o meu espírito. Que todos que a mim se achegarem, sintam, Senhor, a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Senhor, tu podes todas as coisas. Tu podes conceder-me essa graça que eu tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Então, com essa oração, nós iniciamos a nossa live sobre o livro Nosso Lar. Antes disso, eu quero dar um aviso aqui, 30 segundos, tá? Não vou ocupar muito o tempo da nossa live. O primeiro aviso que eu quero dar é que, se você não se inscreveu ainda para o webinário da terça-feira que vem,
webinário sobre a vida no mundo espiritual, sobre o mundo espiritual, de volta ao nosso lar, porque o mundo espiritual é o nosso lar verdadeiro, é a nossa casa verdadeira, a nossa pátria, é o mundo espiritual, pátria verdadeira. Então tem aí o link, né, do webinário, você faz a sua inscrição, participa do webinário. Nós vamos realizar vários outros webinários aqui no canal Espiritualidade e Vida e também no canal, meu canal profissional, que é o canal Odisseia. E quero pedir para vocês aqui, quem não se inscreveu ainda no Odisseia e quem tem interesse, né? Claro, se você tem interesse apenas nesse conteúdo aqui espírita, tranquilo, pode ficar aqui no canal, não há nenhum problema. Mas se além desse conteúdo você tem interesse nos outros conteúdos que eu estou veiculando no canal profissional, que é o canal Haroldo Dutra Dias Odisseia, então vai lá, faz a sua inscrição, né? Dá o seu like, aperta lá o sininho da notificação, né? E não deixa de acompanhar, porque nós vamos fazer vários webinários também pelo canal Odisseia, tá bom, gente? Então não deixa de se inscrever, de prestigiar, se você quiser, né? E aqui no canal Espírita, divulga, faça a sua inscrição. Quem não conseguiu se inscrever ainda, ajude, peça ajuda a alguém, auxilie aí seu companheiro ou companheira a fazer a inscrição, né? O seu amigo, amiga, para que a gente possa espalhar essa mensagem, né? Então vamos lá, livro Nosso Lar. Hoje nós ingressamos no capítulo 3 do livro Nosso Lar. E é o capítulo em que o André Luiz, já recolhido pela misericórdia divina, lembrando aqui, né? Olha que a Lourdes Marinho está assim, Haroldo, hoje é meu aniversário e eu quis celebrar aqui. Pessoal, vamos dar os parabéns aí para Lourdes Marinho, né? Lourdes, parabéns para você, né? Deus abençoe sua vida, sua família, os seus caminhos. Feliz aniversário. Muita paz, muita saúde e muita espiritualidade na sua vida, Lourdes. Parabéns se tiver mais algum aniversariante aí, né? Parabéns, muita paz, olha que coisa boa, né? Que coisa boa que você está comemorando aqui com a gente se sente muito honrado, viu? Olha, todo mundo desejando parabéns para você, olha que coisa linda. Essa live já virou uma família, não é, gente? Eu pelo menos me sinto como se fosse um membro da família de vocês e como se vocês fossem também da minha família espiritual. Muito grato, me sinto muito honrado por isso, né? Então aqui, relembrando, depois que André Luiz fez aquele movimento em direção ao seu interior, depois que André Luiz fez aquele movimento do filho pródigo, caiu em si e acessou os seus potenciais interiores, depois que ele reconheceu que há um autor da vida, que Deus é o Pai amoroso e misericordioso, a inteligência suprema do universo, que cuida de cada um dos seus filhos e que não abandona nenhum deles, mesmo aqueles que se perderam na maldade, mesmo aqueles que estão desorientados, que perderam o seu endereço. O seu endereço. Deus não desampara ninguém. Quando André Luiz percebeu isso, ele fez a oração mais sentida da sua vida. Então, a partir dessa oração, ele entrou no que eu chamo de o estado meditativo, que pode ser alcançado pela oração. Oração que sai lá do fundo do coração, do fundo da alma, ou como diz a linguagem bíblica, que sai das entranhas, né? É a metáfora bíblica. No hebraico e na tradução do grego também usa essa expressão, né? Sai das entranhas, das profundidades da alma. Então essa oração nos coloca no estado meditativo, no estado de conexão com as fontes do amor eterno. Conexão com as fontes do amor eterno, que partem do Criador e envolvem toda a criação
infinita. Feito isso, Clarencio consegue ser visualizado por ele. Percebe? Nós vamos ver isso aqui nesse capítulo hoje. Não que o Clarencio não estivesse buscando André Luiz. Não que o Clarencio não estivesse tentando de tudo para resgatar, para acolher esse espírito tão nobre que é o André Luiz. Teve uma encarnação, essa encarnação que ele cita, equivocada, fez escolhas equivocadas, mas nenhum de nós, mesmo quando faz escolhas equivocadas, deixa de ser um filho de Deus. Deixa de contar com o amor incondicional do Criador. Essa é a grande lição. Essa é a grandiosa lição que o capítulo 2 do livro Nosso Lar nos deixou. Então nós saímos daquela cena de dor, de trevas, de perturbação e de sofrimento, e agora André Luiz está aqui numa maca, sendo conduzido por 2 companheiros, sob a direção, sob as ordens do benfeitor Clarencio. Né? E o Clarencio, depois que André Luiz é colocado na maca, depois que os companheiros o começam a transportar essa maca, o Clarencio, que, como sugere o texto, por ser um ministro de Nosso Lar, nós vamos ver isso aqui, devia ter compromissos aguardando por ele lá na colônia espiritual. Então, ele diz, olha, preciso chegar ao Nosso Lar, nós precisamos seguir e atingir Nosso Lar. E até aqui ninguém sabe o que é, né? Então, aqui Nosso Lar, o que é Nosso Lar? Então vamos ler aqui. E o capítulo 3 se chama A Oração Coletiva. A oração coletiva. E foi por isso que eu quis abrir essa live de hoje com uma oração. Porque o que nós fizemos aqui? Uma oração coletiva. Nós somos milhares de corações conectados aqui nesse canal, Espiritualidade e Vida, e fizemos uma prece, todos nós. Uma prece coletiva. Porque quando muitos corações estão ligados no mesmo pensamento, no mesmo sentimento de amor, na mesma intenção de conectar-se com as fontes supremas da vida, nós fazemos uma oração coletiva. E essa oração tem um efeito maravilhoso. Então eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. Essa oração coletiva feita por nós aqui chegou aí na sua casa. Chegou nos seus familiares. Atingiu a você, ao seu coração, aos seus familiares, aos seus entes queridos. Né? E nós já somos aqui, nesse momentinho aqui, já somos 1.400 corações orando. É muito bonito isso. Né? Então, a oração coletiva nós vamos ver que lá em Nosso Lar, eles têm o hábito de fazer orações coletivas. É um hábito. Isso é uma prática da colônia Nosso Lar. Por isso que eu quis trazer isso, né? Começar com essa prece coletiva, e eu espero que você esteja sentindo as bênçãos aí chegando na sua casa, nos seus familiares, no seu coração. Então vamos lá. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Olha que lindo. Né? Então, André Luiz estava um pouco desconfortável, porque ele ali estava na condição de um doente, sendo carregado numa maca. Ficou assim constrangido, né? Ele ficou constrangido. Mas a vista que se desenhou diante dele, nós vamos ver aqui, era estonteante de beleza, de esperança. Não é?
Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa. Olha que lindo isso, hein? Então, Clarencio, nós vamos ver aqui, é um ancião de barba, apoiado num cajado de luz. Que coisa linda, né? Quase que uma figura bíblica, lá dos patriarcas, lá do Velho Testamento. Então, um cajado luminoso, a barba, a túnica muito alva, muito branca, um senhor, né? aquele semblante de vovô, lindo. Então, uma figura extraordinária, o Clarencio. Deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Então essas são as muralhas da colônia espiritual, nosso lar. Muros que protegem a colônia de ataques dos espíritos perturbados e sofredores do umbral. Mas olha que coisa, está florida, trepadeiras floridas, então é um muro que lembra um jardim, né? Então isso é lindo, né? Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura através da qual penetramos silenciosos. Então, uma abertura secreta, né? Uma coisa ali para abrir essa porta, esse portal que dá acesso à colônia espiritual. Então, a primeira coisa que eu queria comentar aqui, para quem não está acostumado com essa realidade do mundo espiritual, porque muitas pessoas têm uma visão assim, que depois da morte, o que ela vai encontrar? Nuvens, fumaça, uma coisa vaga. Mas o que nós aprendemos com o abençoado ensino da doutrina espírita? Que o fato de nós perdermos o corpo físico não nos transforma de um momento ao outro, em segundos, de homens para anjos. Então, não há uma transformação mágica pelo simples fato de você ter perdido o corpo físico. Nós continuamos seres humanos, com as nossas necessidades, com as nossas carências, com as nossas limitações, inclusive limitações intelectuais, com as nossas limitações emocionais, limitações do sentimento. Então é natural que a vida nas colônias espirituais que são próximas da Terra, da crosta planetária, tenham um regime de vida muito parecido com o nosso, só que aperfeiçoado. Então quem imaginava que desencarnou e fica todo mundo ali em nuvens brancas, é uma visão assim um pouco pueril, um pouco vaga. Então o que nós estamos observando aqui? Que o mundo espiritual conta com organização social. Por quê? Porque quantas pessoas desencarnam a cada minuto? Então nós temos centenas, milhões de espíritos no mundo espiritual. Onde que nós vamos abrigar esses milhões de almas? Então a vida prossegue. A vida prossegue com comunidades, com lares, com famílias, com escolas, com oficinas, com hospitais. A vida prossegue. Ok. No caso da colônia Nosso Lar, prossegue mais aperfeiçoada. Por quê? Porque os espíritos que lá estão são espíritos mais
centrados, mais equilibrados. São espíritos que estão mais conectados com Deus. Então as suas organizações são mais aperfeiçoadas do que as nossas organizações humanas, cheias de egoísmo, de orgulho, de interesses mesquinhos, escusos. Então a colônia não deve nos impressionar isso. Não deve nos impressionar. Então a vida prossegue nos mesmos termos. Então aqui nós temos uma cidade cercada por um muro, claro, porque senão os espíritos perturbados vão invadir a colônia e destruir tudo. Não é? Ela está cercada de um muro, mas muros floridos, com flores graciosas. E eles adentram, então, na colônia. Então, você vê o choque de realidade. Temos aqui a Aline Lourenço, está falando boa noite, acompanhando a live aqui de Dallas, no Texas. Ô, Aline, que coisa linda, né? Um abraço, um beijo grande em todos os trabalhadores aí do Texas, o movimento espírita tão lindo, né? Estive aí em Austin e várias pessoas vieram das cidades mais diversas e foram momentos assim muito especiais, não é? Então, nós vamos começar a ver aqui, aos poucos, no decorrer dos capítulos do livro Nosso Lar, detalhes sobre a vida na colônia, que é uma colônia. Nosso Lar não é a única colônia do mundo espiritual. Há centenas de milhares de colônias espirituais ao redor do mundo, inclusive colônias espirituais que são muito mais antigas do que Nosso Lar. A colônia espiritual que está próxima da atmosfera espiritual de Roma tem centenas de anos mais do que Nosso Lar. Tem séculos, é mais antiga, séculos do que Nosso Lar. Não é? As colônias espirituais que tem na Grécia são milenares. Então nós temos que ter essa sensibilidade. Aqui foi escolhido Nosso Lar porque está dentro da nossa realidade, para que a gente tenha uma ideia. Então, uma colônia padrão, uma colônia que é citada para que a gente tenha uma ideia geral de como são as colônias espirituais. É importante que isso fique claro. Então quando abriu, eles entraram, penetraram silenciosos, e aí branda claridade inundava ali todas as coisas. Olha que coisa linda, gente. Tá aqui o contraste do local onde ele estava, quando ele estava perturbado, e agora o local para onde ele foi conduzido quando ele encontrou o equilíbrio interior. O equilíbrio interior. Olha que coisa linda isso. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. É o sol, né? É o sol. À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Que lindo isso! É uma colônia cheia de jardins, toda organizada, onde as pessoas trabalham. E ninguém fica lá parado, comendo uva e tocando harpa. Essa ideia que está no imaginário de milhões de pessoas é uma ideia que não faz sentido. Então, quem está na colônia está trabalhando. Está trabalhando. Então, a turma que gosta de construção, de arquitetura, de engenharia civil, está lá trabalhando. A turma que gosta de jardinagem, de fazer a horta, de cultivar, está lá trabalhando. A turma que gosta da música, de compor, de tocar, tem lá o espaço para música. E assim, todos os talentos
todos os dons são aproveitados para construir uma colônia bonita, bela, harmônica, equilibrada. E um dia a crosta planetária será também assim. Será também assim. A Terra regenerada será assim. Será assim. E nós temos que admitir, alguns locais do planeta já estão assim. Então você visita alguns países, algumas cidades, já é assim. O povo já é educado, as cidades já estão repletas de jardim, floridas, bem cuidadas, todo mundo respeitando os espaços públicos, todo mundo convivendo com respeito ao outro, com respeito ao que é público. Então, já há nações e cidades que vivem assim. Que vivem assim. Né? Que são dessa maneira. E outras que estão com dificuldade. Cidades que estão lutando aí com muita dificuldade porque os seus habitantes não possuem todos esse equilíbrio espiritual e não buscam a ordem, a beleza, a harmonia e o respeito ao próximo. Então é natural. Então ele viu lá extensos jardins, preciosas construções. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram, devagarinho, a maca improvisada. A meus olhos surgiu, então, a porta acolhedora de Alvo edifício. Alvo que é um branco. E estava sendo levado para um hospital branquinho. Né? Todo limpinho, essa cor do hospital, que é uma cor importante, o hospital precisa para você poder observar tudo, né? Então, de um alvo edifício, a feição de grande hospital terreno. Então, ele foi levado para um hospital. Não é isso? Então, a Jaqueline Pinto Coelho está dizendo aqui, é verdade, o mundo físico é mesmo uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Aliás, é uma cópia horrorosa, né, Jaqueline? Por enquanto, né? O mundo físico é uma cópia horrorosa do mundo espiritual, dessas colônias. Nós estamos aprendendo, mas não tem problema não. O mundo regenerado será uma cópia integral e perfeita das colônias espirituais. É questão de tempo. Essa é a nossa esperança. E é para isso que nós trabalhamos. É para isso que nós estamos aqui reunidos, 8h28, na quinta-feira, conversando, meditando, raciocinando sobre espiritualidade. É para construir esse mundo. É para construir esse mundo que seja uma cópia fiel da espiritualidade superior. 2 jovens envergando túnicas de nível linho, quer dizer, uma túnica branca, né, de um linho branco, acorreram pressurosos ao chamado do meu benfeitor. E quando me acomodavam num leito de emergência, então aqui ele saiu daquela maca improvisada, que era um tecido, e agora ele é colocado num leito de emergência, porque ele chegou no hospital. Então eles têm essa estrutura para receber doentes espirituais. Doentes espirituais. Aqui, a Elaine Mioto Biasotto está perguntando assim, Haroldo, minha mãe desencarnou há 40 dias, será que ela está em nosso lar? Elaine, depende muito qual cidade que ela mora. Porque nosso lar é uma colônia que está nas proximidades da cidade do Rio de Janeiro. Mas aqui em Belo Horizonte nós temos uma colônia espiritual também. Em Recife, em Salvador, nas cidades, não é? Nós temos colônias espirituais espalhadas pelo Brasil inteiro. E essas colônias são irmãs. Elas se comunicam. Os benfeitores visitam uns às outras, não é? Então ela pode ser que seja numa colônia aí, próxima da cidade ou da região onde a sua mãezinha desencarnou. Mas seguramente ela foi acolhida, está sendo assistida num ambiente desse, graças a Deus, né? Pela misericórdia divina.
Então ele chegou, colocou num leito de emergência para conduzirem cuidadosamente ao interior. Ouviu o generoso ancião recomendar carinhoso. Então olha que lindo. Você está percebendo que ele está usando adjetivos aqui? Olha, o respeito dos dois que o acolheram, que conduziram a maca improvisada. Respeito por André Luiz. Colocaram ele numa maca quando ele chegou no hospital, o respeito dos dois enfermeiros por ele. Não é? O respeito. O pessoal está perguntando, a Augusta está perguntando assim, qual que é a colônia espiritual de Santa Catarina? Ô Augusto, eu queria muito ter aí um catálogo de todas as colônias espirituais. Mas não é nem bom saber isso, viu? Porque senão a gente fica especulando, imaginar. É algo semelhante ao nosso lar. É algo parecido, né? É como você anda pelo Brasil, tem diferença de uma cidade para outra, mas guardam uma certa semelhança, não é? É isso, né? Então, o que eu destacava aqui é o respeito desses enfermeiros, o respeito no trato com o doente André Luiz. Não é? Com o trato, com o respeito com o doente. E olha o que o Clarencio vai recomendar aos enfermeiros. Guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Puxa vida, gente. Que coisa, né? Percebe? Ele poderia falar assim, ó, olha, vocês levem esse doente aí lá pro... Não. Guardem o nosso tutelado. Porque o sofredor, para essas almas evangelizadas, é um tutelado. É alguém que merece todo o carinho, todo o amparo, todo o respeito e toda a educação. Porque o Clarencio vai falar firme com o André Luiz. Vai usar também de energia, vai educá-lo. Então não é um amor bobo, um amor piegas, não. É um amor maduro, que dá carinho, mas dá também educação. Isso aqui é bonito. Mas olha o respeito que ele diz. Olha, guardem o nosso tutelado no pavilhão da direita. Usou aqui uma que o André Luiz não sabia. Quantos pavilhões tem? Qual pavilhão? Guarda no pavilhão da direita. O que é o pavilhão da direita? Quem que fica naquele setor do hospital? Ele não entrou em detalhes. Para quê? Para não constranger o necessitado. Para não constranger. Então, interessante, né? Interessante. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Então, o Clarencio aqui está tratando a André Luiz como um médico trata o seu paciente, um paciente que está internado. Olha, você fica, amanhã de manhã eu passo aí para ver aquela visita, né, do médico que faz, observa, olha como é que está, e a gente vai perceber que é exatamente isso, né? Que é exatamente isso. Como diz o Jorge Garcia aqui, quem ama, educa. Né? E o companheiro que está acessando aqui com livrosdefutebol.com está falando, não importa qual a colônia, o importante é merecermos o amor do Pai para sermos acolhidos e tratados. É isso aí. Não é a colônia, não é o nome. Não. O importante aqui da mensagem é o acolhimento. É o acolhimento. Então, o espírito chega necessitado de cuidados médicos e ele é encaminhado para um hospital, onde há almas generosas, abnegadas, que trabalham como enfermeiro, como enfermeiros, não enfermeira, enfermeiro, como o servente que limpa o ambiente, como médico, como administrador. Há uma equipe de trabalhadores aí, né? Temos aqui pessoal de Gold Coast, na Austrália,
Sejam bem-vindos, né? Acompanhando aí a live. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram leito acolhedor. Que legal, né? Ou seja, ele foi para uma enfermaria, isso é que é bonito, né? Por isso que o mundo físico é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Ele foi para uma enfermaria. Porque o local era amplo, com vários leitos. Mas o local, belo, mobiliado, olha só, ricamente mobiliado. Quer dizer, com uma decoração, né? Não era uma enfermaria feita de qualquer jeito, mal cuidada. Não. Toda bonita, decorada, com simplicidade, mas com beleza. E ele foi colocado num leito confortável dessa enfermaria. Não é? Olha que coisa linda. Que coisa linda. Então, envolvendo os dois enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim, porque estava muito cansado, né? Ele estava muito abatido. Mas imagina a gratidão do André Luiz, hein, gente? A gratidão. E tá alguém perguntando, mas o André Luiz foi recolhido só porque a mãe dele intercedeu? Não, meus amigos, nós vamos ver aqui ao longo do livro que na colônia de Nosso Lar eles fazem expedições todos os dias. Todos os dias ao umbral, tentando recolher doentes. Mas acredite se quiser, eu vou contar uma coisa para vocês, alguns vão ficar impressionados. Não é todo mundo que quer sair do umbral. Então eles vão em expedição, tentando recolher, mas tem espírito que não quer sair das trevas. Não quer se arrepender. Não quer regenerar seu coração, a sua mente e a sua vida. E não quer assistência, não quer ser incomodado. Chega a tentar agredir os espíritos que vão lá para ajudar. Xingam, falam palavrão, agridem verbalmente. Percebe? O Micael Silva está dizendo aqui, Haroldo, é semelhante ao plano físico. Exatamente, Micael. Exatamente, Micael. É igualzinho aqui. Igualzinho aqui. Não é? Nem todo mundo quer ser ajudado. E você chega oferecendo auxílio e é recebido com 1000 pedras nas mãos. É exatamente igual. Então não é por isso. Eles vão, se eles pudessem, eles recolheriam todos os espíritos sofredores do umbral. Todos. Recolheriam todos. Mas isso depende deles? Não. Por quê? O John Magalhães está respondendo aqui. Porque os espíritos respeitam o livre-arbítrio. Respeitam o livre-arbítrio. Respeitam até mesmo a triste decisão que nós tomamos de comprometer a nossa existência. Respeito. Por quê? Porque a lei não é de causa e efeito? A lei não é de consequências? Então eles respeitam. E são as consequências que vão educar. Então nós fazemos más escolhas e as consequências vão nos ensinar a escolher melhor. A escolher melhor. Né? Então, imagina, vendo que a coisa é complexa, não é? Mas o André Luiz aqui estava pleno de gratidão. Então ele disse assim para os enfermeiros: amigos, por quem sois? Explicai-me
em que novo mundo me encontro? De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Gente, que coisa. Olha a pergunta dele, né? Você vê que ele está sensível, ele está fragilizado. Certo, gente? Que se você está aí confortável na sua casa, sentado, você pode até rir dessa pergunta do André Luiz. Mas para quem está numa maca, para quem sofreu o que ele sofreu, quando você está sentindo dor, e eu posso falar de experiência própria, quando você está ali fragilizado, olha, você entende essa pergunta aqui. Ele fala, meu Deus, quem são vocês? Que anjos que vocês são? Que estrela é essa que está brilhando? Que luz é essa que está brilhando aqui? Que mundo que eu estou? Né? E aí, olha que lindo. Um deles afagou minha fronte. Isso é uma coisa que eu acho bonito, sabe, gente? Como se fora conhecido pessoal de longo tempo e acentuou. Então, olha o que o enfermeiro fez. O enfermeiro fez um carinho na cabeça dele. Percebe? E nós vamos perceber isso aqui. Por quê? Porque nessas colônias espirituais, os espíritos não estão viciados na questão sexual, entende? Então, o enfermeiro pode fazer um carinho na cabeça do doente André Luiz, que ele não vai ser mal interpretado. É uma manifestação de afeto pura. Pura. E que, infelizmente, na crosta planetária, nós já perdemos. Porque tudo é interpretado com segundas intenções, tudo é feito, né? Tudo às vezes é feito e interpretado, então nós perdemos a ternura, perdemos a sensibilidade. Nós vamos ver essa lição toda hora, eles vão dar essa lição aqui na gente. Toda hora. Toda hora. Não é? Então, o enfermeiro aqui faz um carinho na cabeça da André Luiz, um gesto amoroso. Ele está ali doente, tá? Que coisa, né? Está fragilizado. E responde para ele: estamos nas esferas espirituais, vizinhas da Terra. Vizinhas. Então o que ele está dizendo? Meu amigo, nós estamos pertinho da Terra, nós estamos pertinho de vocês. Perceberam, gente? Esse aqui é o recado. Por que André Luiz registrou isso aqui? Para deixar uma lição para a gente. Então, as colônias espirituais estão logo ali. Logo ali. Mas não é ali de Mineiro, não, viu? Porque ali de Mineiro é, nossa, logo ali mesmo. Logo ali. Vizinho. Essas colônias espirituais são vizinhas. Estão pertinho da gente. Pertinho. Você pode dormir aí, sair do corpo e fazer uma visitinha. Se tiver preparado espiritualmente para isso. Você não vai lembrar. Depois nós vamos ver por quê. Mas é vizinho, está aqui. Então não tem nada de sobrenatural. Não é outro planeta. Não, é aqui. É aqui, está pertinho. Eles são vizinhos. Vizinhos. Não é? Vizinhos. Nas esferas espirituais vizinhas da Terra. E o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Olha que lindo. Ô, meu amigo, essa estrela que você está falando, que está iluminando aqui, é o mesmo sol que nos iluminava na Terra. É o mesmo. Mas a percepção é outra. A percepção é outra. A Priscila Pasquini está pedindo: Haroldo, fale um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Vamos falar sim, Priscila. A próxima live é uma live de tema livre, né?
E nós vamos falar sim sobre o Setembro Amarelo, né? E pedindo às pessoas que não provoquem a própria morte. Porque nós precisamos chegar no mundo espiritual quando Deus determinar. E quando nós tivermos cumprido os propósitos que nos trouxeram a este mundo. Nós vamos falar assim, tá? Na próxima live de tema livre, vamos falar muito sobre isso. É porque hoje a live é sobre o livro Nosso Lar. Então nós precisamos concentrar aqui no tema, senão a gente divaga e aí nós não aprendemos nada, né? Então, hoje é Nosso Lar. Na semana que vem a gente vai trazer o tema livre e aí nós vamos falar muito sobre isso. Muito mesmo. Então, o mesmo sol, olha que beleza. Só que um sol agora experimentado de uma maneira diferente. Experimentado de uma maneira diferente. Por quê? Porque os habitantes que estão lá são mais sutis, têm uma vida mais sutil e, portanto, acessam belezas que a nossa percepção grosseira não é capaz de perceber. Às vezes a gente nem para ver o sol. Hoje estava um pôr do sol lindo aqui em Belo Horizonte. Ficou um sol laranja, uma coisa maravilhosa. E eu parei e fiquei pensando nesse trecho aqui, falando, meu Deus, a gente nem para mais para ver o sol. E é engraçado que hoje é quase lua cheia, né? A lua está quase cheia. Então estava a lua cheia de um lado e o sol, os dois juntos. E eu não sabia para qual olhava e falava, meu Deus, a gente não para mais nem para olhar essas belezas, essas dádivas de Deus para a gente. Não é? Então ele falou, é o mesmo sol. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. Muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Olha que bonito, não é? Ele está dizendo, o sol é muito mais bonito do que a gente imagina quando está encarnado. Muito mais bonito. A lua também, né? Nosso sol é a divina matriz da vida, porque da luz solar não vem só calor e as irradiações físicas. Do sol vem também forças divinas que nós ignoramos. Ignoramos completamente. Então, nosso sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. Percebe? Porque no fundo, a luz do sol, a luz que vem do sol, embora pareça ser o efeito de elementos químicos, físicos, ela contém algo mais. E como a matéria é criação de Deus, a luz do sol é fonte divina, é luz de Deus em nosso benefício. Isso nós vamos entender. Porque Deus não criou a matéria? Deus criou a matéria. Então a matéria é divina. Nós podemos fazer um uso horroroso da matéria, ou podemos utilizar a matéria de uma maneira grandiosa, equilibrada, espiritualizada. A matéria é neutra. Você pode dar o uso que quiser. Na colônia espiritual Nosso Lar, os espíritos fazem um uso espetacular e maravilhoso da matéria. Tudo é equilibrado, tudo tem harmonia, cuidado. É muito bonito isso, né? Então a matéria é divina. A matéria é o sol é luz de Deus. É luz de Deus que traz elementos físicos, mas também na luz do sol
há elementos espirituais canalizados a todos. A todos, todos, todos nós. Todos nós. E a gente sente isso, né? A gente sente, não sente? Às vezes você está triste, está preocupado, está ansioso, tá... E aí você toma aquele sol, né? Sente o sol, né? A gente que é mineiro, que não tem mar, não tem praia, né? Fica sonhando com a praia. O mineiro, quando chega na praia, meu Deus, aquele sol, a areia, o mar, e aí você sente aquela gratidão, aquela coisa maravilhosa, e aquilo tira você da tristeza, tira você daquele pensamento de ansiedade, de falta de esperança, né? Você sente aquela grandeza divina nos acolhendo, não é? Então isso que o enfermeiro falou para ele. Aí o André Luiz diz assim: meu ego, como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda que invadia o quarto, porque já estava no pôr do sol, né? Então era uma luz branda que invadia o quarto através das janelas e perdi-me no curso de profundas cogitações. Não é? A Jeane Pessoa está fazendo inveja na gente aqui, ó. Fortaleza, sol o ano todo, tá vendo, gente? Esse pessoal gosta de deixar a gente com água na boca, né? Então, luz branda que invadiu o quarto através das janelas. Aí a Janta fala: Fortaleza espera você em outubro, verdade, né? Estamos lá, estamos firme e forte. Congresso da Federação Espírita do Ceará. Então, fixou a luz branda que invadiu o quarto através das janelas, começou a cogitar. Recordei então que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nos concedeu o sol para o caminho eterno da vida. Quer dizer, Deus. Deus. Não é? Então, olha só. Ele começou a ver aquele sol, o lugar para que ele foi transferido, e agora ele percebeu a grandeza divina. Não é? A Renata Cristina está dizendo aqui, ó, Ribeirão Preto também, sol o ano todo. Sol e calor, né, Renata? Sol e calor, que delícia. Um beijo para todos aí de Ribeirão Preto. Não é? Bom, imaginem, é isso que eu gostaria de chamar a atenção aqui, porque você fica perguntando assim, meu Deus, mas por que o André Luiz está falando de sol, claridade do sol, sol entrando na janela? Meu Deus, por que ele está falando disso? Por que ele está falando disso? Mas tem um sentido por trás aqui. Tem um sentido. E o que ele está dizendo aqui? Que ele viveu como encarnado sem nenhum tipo de interiorização. Então ele era um indivíduo completamente focado no externo. Então ele estava fazendo coisas, atendendo compromissos, ganhando dinheiro, procurando comprar coisas e satisfazendo desejos, focado só no externo. Ele não teve tempo para refletir, parar, observar o sol, pensar em um autor da natureza, pensar em Deus, né? No Senhor Supremo da natureza, pensar na beleza da criação. Não parou. Então, o que ele está dizendo para a gente aqui? Ele está dizendo assim, eu vivi minha encarnação inteira sem vida interior, só vida exterior. Só fazendo fora. Só fora. Mas não fazendo nada dentro. Não se permitindo momentos de reflexão, de aproveitar o ar, a brisa, o sol, as matas, a areia do mar, não é? Percebe? Então, e aí o que está acontecendo conosco? É o que está acontecendo. Hoje você anda nas grandes cidades,
Você vê as pessoas correndo. Vai acabar a encarnação delas e essa correria toda vai resultar em 10% de atividade útil. 10%. Então, e a Luciana está dizendo, quer dizer, a vida de André Luiz, vida terrena, focada em prazeres, boemias, sombras, não é? Ou interesses puramente materiais, porque ele era médico também, né? Ele atendia, trabalhava, tinha família, né? Não era só um fanfarrão, não era isso. Mas estava extremamente apegado à vida material e essa loucura da vida material, que às vezes a gente entra nesse carrossel, né? E aí não conseguiu interiorização, que é o que a gente tem falado muito, né? Temos postado aí vários vídeos sobre isso, interiorização. E ele falou isso aqui no capítulo 1 do livro, né? Depois quem tiver aí em dúvida, não se lembrar, assiste a live 1 aí de Nosso Lar, vai ver isso. Ele fala muito sobre isso, sobre a oração, sobre a interiorização, toca muito nessas questões. Não é? Então vamos. Meditou então na imensurável bondade daquele que concede o sol para o caminho eterno da vida. Semelhava-me assim ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime, depois de longos séculos de escuridão. Então ele percebia que ele era um cego. Então, meus queridos, isso é algo que nós estamos num canal aqui que chama Espiritualidade e Vida. Espiritualidade e vida. Quando eu falo espiritualidade, não estou falando só de espiritismo. Espiritualidade é o que você constrói por dentro de você. Então, o católico constrói espiritualidade, o evangélico deve construir espiritualidade, o espírita deve construir espiritualidade, o budista, o muçulmano, o judeu, qualquer pessoa. Construir espiritualidade. Não é? E o que ele está dizendo aqui? Há uma série de bênçãos nos rodeando. E às vezes nós não estamos enxergando. Não estamos enxergando. Então olha aí. Olha para fora, depois que acabar a live na janela, olha a lua. Acima dos seus problemas, das dores que você está vivendo agora, acima dos obstáculos, de todas as dificuldades que você está enfrentando nesse momento, há bênçãos divinas rodeando você. A lua, o céu, o sol, o ar, pessoas ao seu redor que te amparam, que te transmitem carinho, proteção, pessoas que você não é capaz de enxergar, que são seus amigos espirituais que estão velando por você. Está cercado de maravilhas. Mas se nós formos cegos espirituais, não vamos ver. Não vamos ver. Então é preciso curar a nossa cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Então, se nós ficarmos, é mais ou menos assim, gente. Faz uma experiência. Vai para um caminho, uma rua, e fica olhando para as pedras, para as pedrinhas, para todas as pedrinhas. Fica 1 hora olhando para as pedrinhas. Focado ali, só olhando. Daqui a pouco,
essas pedrinhas assumem uma proporção gigantesca. Gigantesca. E aí, se você não tirar o foco e não olhar para frente, para cima, para os lados, você só enxerga as pedrinhas. Então, as nossas dificuldades são as mesmas coisas. Se você fica focado só na sua dificuldade, só olhando os seus problemas, só olhando os seus desafios, se você só olhar para isso, você só vai ver isso. E isso vai assumir uma proporção gigantesca. Gigantesca. Eu não estou dizendo isso de uma maneira piegas, de uma maneira boba. Não, eu estou te dizendo isso porque eu fiz isso quando eu estava internado lá no hospital. Fiquei uma semana sentindo uma dor lancinante 24 horas por dia. Teve um momento que os médicos tiveram que aplicar morfina na minha veia. Mas nesse momento eu decidi que eu ia focar não apenas aquele problema. Porque se eu tivesse focado só aquilo, eu não teria forças para dar a volta por cima, para recuperar. Não teria forças. Então é importante, é isso que ele está dizendo aqui. Não alimente cegueira espiritual. Não alimente cegueira espiritual. Olha para a grandeza da vida. Acima dos nossos problemas tem Deus. Tem Deus. A fonte da paz inesgotável. A fonte de todas as soluções. Deus tem solução para tudo, porque Ele é a inteligência suprema. Inteligência suprema. Deus vela cada um de nós, porque Ele é o amor supremo. Então, ampliar o olhar, abrir os nossos olhos. Vai tirar a dificuldade? Isso vai tirar o seu problema? Não vai. Tirar o problema não vai. Mas vai nos dar forças e um vigor, uma energia, uma paz interior para a gente enfrentar com calma, com paciência as dificuldades. Então aqui André Luiz agora num leito, acolhido, cercado de amor, que ele sempre esteve, só que agora ele percebe, ele está dizendo, o que ele está dizendo para nós? Eu era cego. Eu estava lá no umbral, minha mãe me visitando, Clarence me visitando. Opa, já estou dando spoiler, né? Já estou dando spoiler aqui. Chegou a hora de encerrar a live. Já estou começando a dar spoiler das cenas dos próximos capítulos. Mas para encerrar, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, eu já estava cercado, mas não enxergava. No momento em que eu decidi enxergar, olha onde eu estou. Estou aqui numa enfermaria, num leito confortável, apreciando a luz do sol. A luz do sol curou a doença dele? Aquele leito que ele está ali curou? Não, ele está doente, ele está com um problema, mas a visão dele mudou. Ele vai ter uma recaída, mas isso são cenas dos próximos capítulos. Uma boa noite para todos, muita paz no seu coração, muita paz no seu lar, na sua casa, entre os seus familiares, que essas bênçãos cheguem aos seus entes queridos. E quem não se inscreveu para o webinário, se inscreva, faça a inscrição para o webinário. O webinário nós vamos dar uma panorâmica sobre a vida no mundo espiritual, trazer muita coisa interessante. Não é? Mas é um evento que você precisa se inscrever, ele não é aberto, você precisa se inscrever. Se você não puder participar, depois você assiste, mas tem que estar feita a inscrição para o webinário. Não deixe de se inscrever. E se você está gostando aí do trabalho também, se inscreve lá no Odisseia, curte os vídeos, não deixa de assistir também. Ok? Muita paz, uma excepcional quinta-feira, uma noite maravilhosa. E o que meu desejo é que todo mundo que participou da live hoje possa ter um sono em paz e visitar as colônias espirituais que estão próximas do lugar onde você mora. Esse é o meu desejo
muita paz, boa noite para todos. Muito obrigado.